pessoal, tudo bom? Eu sou o Rodrigo. Tudo bem, eu sou o Celso. E hoje está aqui no Nós do Trânsito, na Congelante Curitiba, para falar sobre calçadas. Sabe que calçadas em dia de muito frio já dói só de pensar de você tropeçar. E uma das coisas que nós comentamos antes de começar a gravar nós vamos focar no quê, né? Na calçada que tem problema, nós vamos mostrar... Tipo aquela que quebrou meu pé, por exemplo. Imagine, né? Pô. E quantas pessoas se machucam? Aliás, quando eu dou muitos treinamentos, cursos, e eu sempre buscando interação com as pessoas, técnica de professor, que eu não sou, mas pretenso, eu sempre pergunto, escuta, quem já sofreu acidente de trânsito e tal, deixa as pessoas falar um pouco, né? E quem não levanta a mão, daí eu vou seco, né? Porque aí eu crio aquela armadilha, assim, você já caiu de bicicleta? Ah, já. Então, já tropeçou na calçada. E a calçada também sempre já rompeu os ligamentos na calçada. Porque as pessoas não relacionam, né? Se machucar na calçada. Elas relacionam o trânsito a carro. Isso. E essa visão de que carro é só o motorista, o acidente, o automóvel, que as primeiras três coisas vêm na cabeça de todo mundo quando se fala de trânsito, assim, no geral, é uma visão limitada e limitadora. Sim. A gente tem que ampliar isso. Ora, mobilidade, gente, tem que pensar na mobilidade. Tem que parar de falar do trânsito, desse vínculo com o carro, e falar mais de mobilidade. E quantos acidentes de carro com pedestre acontecem por causa da falta da calçada? Ou por problemas da calçada, vamos dizer problemas. Então, o Roberto da Mata... Grande Roberto da Mata. Que é um grande pensador, né, sobre a cultura brasileira, enfim, na função dele lá na sociologia. Da sociologia. Ele na antropologia, eu acho que ele contribuiu muito, né, para o Brasil com os estudos. Contribui ainda, né? Ele escreveu um livro chamado Fé em Deus e Pé na Tábua, que fala bem dessa coisa da relação que o brasileiro tem com o trânsito. E uma peculiaridade é essa coisa de que herança dos tempos da escravatura e tal, tem muitos brasileiros, e muitas regiões brasileiras, isso é bem forte ainda, que mesmo tendo calçada, as pessoas andam na rua. Porque houve uma época em que se estabeleceu essa cultura porque o escravo, ou quem estava muito longe da monarquia, né, que não era amigo do rei, não podia andar na calçada que era reservado, então, para os nobres, quando não estavam em suas carruagens, seus belos cavalos e tal. Então, às vezes, não é porque a calçada não é boa, mas eu acho até, né, não quero desfazer aí ou contestar o que o Roberto da Mata disse, quem sou eu, mas muitas vezes as pessoas criam o hábito, não por essa herança cultural que nem dá para identificar mais a origem, mas porque a calçada é ruim, claro. Que é uma grande realidade que nós temos, né? Eu, por exemplo, perto do meu trabalho agora, só ando pela rua. E eu ando no centro da cidade, porque eu rompi os ligamentos do pé e até hoje dói. Então eu vou andar na rua. Então, as mulheres não seja atropelado. As mulheres têm que andar na rua porque se elas andarem de salto elas vão cair. Isso é um problema. Na calçada de Curitiba é uma desgraça as calçadas. Parabéns, senhor prefeito. As calçadas são uma desgraça. E pior que nem dá para xingar só esse prefeito, não, que isso é horroroso, mas isso é o nosso petit pavé aqui. Desde sempre. Que é irregular, naturalmente irregular. É bonito porque é irregular, mas é péssimo para a segurança. Mas além disso, perto da minha casa, que não tem petit pavé também, acho que foi ontem, eu estava passando de carro e tinha o pessoal passando na rua. Aí você dá uma olhadinha o porquê, tem uma caçamba na calçada. E o cara vai desviar para onde? Para dentro da casa da outra pessoa? Não vai, né? Então ela tem que desviar pela rua e por aí vai. Então, e daí? O que faz, né? O que eu faço? Porque as pessoas tendem a pensar assim, não, mas se tem obras aqui, daí tem uma caçamba para recolher entulho, deve estar certo. Não está. Não está. A caçamba pode ter autorização para ocupar uma vaga de estacionamento, ou seja, vai tirar espaço do carro. E não do pedestre. Não do pedestre, jamais do pedestre. A calçada tem que ser preservada. Mas aí tem problemas tipo de calçamento, como o petit pavé, que é bem característico aqui, má conservação, o plantio de árvores cujas raízes estouram quando cresce. Às vezes é falta de planejamento também. Escolheram espécies que não eram adequadas. Isso. E daí faz o quê? Porque ou o contrário, né? Ou as espécies estavam ali e botaram a rua depois. Que aconteceu muito no Brasil, né? Regiões mais antigas da cidade, isso é muito comum. E claro que daí tem toda uma questão da perspectiva ambiental, né? Pô, mas para derrubar uma árvore centenária não é bem assim, né? E tal, eu acho que ok,
Tá certo? Esse tipo de preocupação. Mas nós vamos priorizar o quê, né? O que o prefeito aí na sua cidade tem feito, né? É bem complicado isso. E o que o cidadão pode fazer? Não tinha o buraco aqui, agora tem. Por quê? Teve um problema aí que tiveram que acessar a rede de água, de esgoto, elétrica, telefonia, em alguns casos já é subterrânea. Não sei, mas tem um problema. O que eu faço? Cidadania. Ligue na prefeitura, use o site, mande e-mail. Cada município tem uma comunicação diferente. Aqui em Curitiba, por exemplo, o número é 156. Esse esquema, né, de números telefônicos sempre com 3 dígitos. Várias cidades é 156, veja aí na sua. E não deixe de registrar. Daí muita gente fala assim, né, Rodrigo? Acho que a gente já comentou aqui. Mas demora muito, o atendimento é ruim. Cobram caro, porque isso aconteceu comigo. Por mais que seja, você tem que registrar. É a mesma coisa a Polícia Civil sempre reclama para os cidadãos o seguinte: vocês querem proteção, mas a nossa inteligência, dos poucos recursos que tem, enfim, né, assumindo que há alguma eficiência nesse trabalho, nós precisamos saber onde acontece o acidente. Daí as pessoas não fazem BO, onde acontece o roubo, o furto. Se a pessoa não faz BO, não tem nem a base para esse trabalho. Então, é importante reclamar. Sabe que no Portal do Trânsito nós temos um denuncie, né? Portaldotrânsito.com.br. Se você ainda não conhece, por acaso não conhece, lá tem uma seção chamada denuncie. Muitas pessoas mandam pro Portal do Trânsito a reclamação. E não mandam para a prefeitura, não mandam para o Detran, não mandam para a Polícia Rodoviária. Por quê? Porque confiam mais que o portal vai fazer alguma coisa do que o órgão oficial. Tem essa coisa do chapa branca, né? Tem uma certa sensação de que não vai funcionar. É porque, de fato, muitas vezes não funciona mesmo, né? O que o Portal do Trânsito faz? Avalia se é algo para responder assim, pô, mas Rodrigo, esqueça, isso aqui é bobagem, você que está errado. O portal faz. Se tem fundamentos assim, Rodrigo, pode mandar uma foto aí, daí a gente prepara um comunicado e o Portal do Trânsito manda para o órgão. O órgão, por sua vez, né, o órgão público, por sua vez, pensa assim, pô, mas não é um Rodriguinho qualquer que está mandando, é o Portal do Trânsito, que tem 200 mil acessos mesmo. Eles dão mais atenção, pelo menos põem para cima da pilha. Isso tem acontecido muito e nos respondem. Então, utilize esse canal. Mas o importante é o seguinte, calçada com problema é questão de mobilidade, portanto, tem a ver com segurança no trânsito, portanto, é um nó do trânsito e, portanto, você como cidadão tem que se manifestar. Tem que reclamar. Viu errado, reclame, porque, né? Agora, uma calçada bem planejada, tem algumas aqui em Curitiba, né? Ou você só tem críticas para os nossos aqui? Tem algumas, mas são raras, né? São raras. E misteriosamente estão nos bairros onde existe maior poder aquisitivo. Não sei por quê. Né? Pois é, os administradores... Né? É fato, Quem precisa de calçada segura? E quando a calçada e o calçamento, o asfalto chega só até a casa do vereador? De lá para lá não tem. De lascar o cano, né? Não sei, talvez aconteça. É de nos perguntar, isso também tem a ver com trânsito, claro que isso é cidadania, absolutamente, mas tem a ver com trânsito. É de nos perguntarmos como que a gente tolera essas coisas, né? Por exemplo, como que nós toleramos que haja calçadas que são impraticáveis ou que causam riscos? Não deveríamos... Se tem um buraco na rua, né, quem está de carro grita mais alto, né? Não sei bem porquê, talvez se sinta um cidadão mais qualificado porque tem carro. Quem só anda a pé, só anda de ônibus, de bicicleta, tem todo o direito e deve fazê-lo, porque o leito da via tem que estar legal, a calçada também. E hoje em dia, com o negócio das ciclovias ou das ciclofaixas, está sendo muito comum tirar espaço da calçada para dar para o ciclista, ao invés de fazer isso no leito da rua. Não há problema nenhum, desde que sobre espaço com segurança para ambos, né? Mas isso também tem que ser feito dentro de um projeto. Tem toda uma lógica. Mas claro que o projeto de ciclovia, veja o Rio de Janeiro, né? As pessoas saem voando, sei lá. Né? Puxa vida, o que aconteceu lá é terrível, né? Né? Então, mas cai de novo nessa coisa que a gente sempre fala aqui, né, de cidadania. Você simplesmente está tolerando os problemas com as calçadas, com esse nó do trânsito. Gente, estamos na década de ações. É hora de falar disso. Se não, tudo bem. Então, você não confia no órgão público, no seu prefeito, ou, enfim, no governador. Em nenhum órgão público. Reclame para o Portal do Trânsito. Reclame junto a uma ONG. Num veículo de comunicação, os veículos de comunicação são super poderosos para isso, né? Às vezes também com funcionamento um tanto distorcido por
interesses inconfessáveis, políticos, mas a maioria dos veículos de comunicação hoje em dia dá ouvidos e aí você consegue. E depois com a internet, né? Caramba. Com redes mas se fosse sociais assim, dá o para mundo fazer. mas se redes sociais fossem boas, o mundo não tava do jeito que tá, né? Se usa para muita bobagem, né? Pois o mundo tá bem melhor depois do Facebook mesmo, né? Bem Puxa melhor. Veja só. Isso é uma outra coisa para a gente se perguntar, né? O que a gente faz com tantos recursos? Tal coisa, os carros ficam mais potentes, mais seguros, mais velozes, e daí as pessoas, ao invés Morre do mesmo jeito. se matam. Tem muito do que mexer com a nossa cabeça. Esse talvez seja o maior nó do trânsito, né? Participe, escreva, compartilhe, dê a sua opinião. Adiós. Até a próxima. Tchau.